querido estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Pamela Buais Sena de Araújo. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre aspectos de inferência na leitura em língua inglesa. Vamos nos aprofundar em como posso adquirir a habilidade de leitura e interpretação, mesmo não sendo um profundo conhecedor do inglês. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Gostaria de iniciar nossa aula fazendo duas perguntinhas bem simples a você. Você já leu algum texto em português do qual não conseguiu entender algumas palavras? Mesmo assim, continuou lendo? Eu já! O que você fez? Você foi ao dicionário em busca do significado? Ou você simplesmente continuou a leitura? Leia comigo a frase a seguir. O médico inseriu a zaragatoa no nariz do paciente para coletar uma amostra para o exame diagnóstico. Você consegue me dizer qual o significado da palavra em destaque? Se você conseguiu entender que zaragatoa é como se fosse um cotonete grande com apenas uma ponta absorvente, então você é um craque em atribuir a palavras desconhecidas sentidos. Definindo com mais propriedade, zaragatoa é uma haste um pouco alongada com uma ponta absorvente utilizada para aplicação de medicamento ou coleta de material orgânico. A essa ação de atribuir sentidos próprios a palavras, mesmo não sabendo seus significados reais, mas tentando dar um sentido adequado para a interpretação do texto a partir de suposições e pistas, chamamos de inferência contextual. Vejamos agora como nos sairíamos fazendo esse mesmo exercício com um texto em língua inglesa. Leia o texto a seguir em inglês. Em seguida, responda as seguintes perguntas sobre o texto. Qual o assunto principal do texto? Esportes? Comida? Eventos? Tempo em tela. Se você sinalizou sports, você acertou! Parabéns! Mas que dica no texto nos fazem inferir que o assunto é este? Palavras como play, players, ball, professional, money, inside nos remetem à ideia de jogo. Logo, podemos inferir que o texto fala sobre esportes. Mas que esportes os textos estão tratando? Você consegue inferir? Observe agora as imagens e diga se você consegue nos dizer quais esportes são. Tempo. Muito bem! No primeiro texto e primeira imagem, temos o tênis. E no segundo texto e na segunda imagem, temos o squash. Se você acertou, você pode dizer que é um craque em inferência contextual. Apenas com o intuito de dar a você uma definição específica, temos a seguir a teorização do que seria a inferência contextual, uma vez que já fizemos a prática. Inferência contextual refere-se à busca de informações a partir de conhecimentos pessoais. Conhecimentos estes
advindos da sua língua e do mundo em que se vive, bem como das situações vivenciadas em contextos sociais e históricos diversos. No entanto, não existe apenas essa forma de inferirmos ideias gerais de textos em língua inglesa. Nós teremos também como recurso, para nos ajudar a interpretar textos em língua inglesa, a inferência lexical. Inferência lexical, teacher? Mas o que é isso? Inferência lexical é uma estratégia de leitura que tem como objetivo lhe ajudar a interpretar palavras específicas em um texto de forma que sua compreensão possa ser mais detalhada. Através do estudo das palavras quanto à sua classe gramatical, pode facilitar a inferência de um vocábulo em particular, de forma que você entenda e aprenda mais palavras em língua inglesa. Para praticarmos a inferência lexical, vamos voltar a um dos nossos textos na estratégia anterior. Observe, no texto sobre tênis, nós temos 5 passos do que é necessário para jogarmos tênis, mas não sabemos com detalhes como devemos seguir estes passos. Para entendermos pelo menos um passo, vamos aplicar a estratégia da inferência lexical. Para tanto, vamos separar apenas o primeiro passo para analisar as palavras. Ao separarmos apenas o primeiro passo, temos uma frase com uma sequência lógica e sintática. A primeira ação que devemos fazer é marcar e traduzir aquelas palavras da frase que já conhecemos. Já sabemos que you é você, como na frase I love you, eu amo você. Two é dois. Players, jogadores. To play é jogar. A palavra need será a palavra que iremos inferir. Se temos a sequência de palavras com o seguinte sentido: você, 2 jogadores para jogar, para você, qual seria o significado da palavra need? Tempo. Nesse caso, a palavra que precisamos completar o sentido da frase é um verbo. Temos 3 opções de significados para ela, que podem ser: você quer 2 jogadores? Você inventa 2 jogadores? Ou você precisa de 2 jogadores para jogar? A resposta mais adequada e mais coerente quanto ao sentido da frase é o verbo precisar. Você observou qual foi o caminho que seguimos? Nós analisamos todas as palavras que eram do nosso conhecimento em volta da palavra desconhecida. Definimos a classe gramatical dela para somente depois fazermos suposições sobre os possíveis significados, para então definirmos que sentido seria o mais adequado para a interpretação. A esse tipo de estratégia de leitura, chamamos de inferência lexical. Vamos para a nossa hora da atividade? Question 1. Observe o pequeno texto a seguir e, pela estratégia de inferência contextual, sinalize a alternativa que melhor descreve o assunto do texto. Alternativa A: direito das grávidas em ônibus lotado. Alternativa B: direito de todos irem sentados em viagens de ônibus. Alternativa C: comportar-se bem em viagens de trem. Alternativa D: dar-se bem com seu companheiro de poltrona em viagens de trem. Tempo na tela.
Você já desvendou qual será a resposta correta? Se você sinalizou a alternativa D como resposta, você está de parabéns! Podemos inferir isso pelas imagens, pelas pessoas que estão sentadas ao lado umas das outras, pela palavra train, que é trem em português, e por outras dicas a mais no título do texto. E para finalizarmos nossa prática de hoje, vem aí mais uma pergunta. Question 2. De acordo com a estratégia de inferência lexical, qual alternativa é a mais adequada para atribuir um sentido à palavra em destaque na frase There is a strong division of opinion in Brazil over legislation. Alternativa A, fraca. Alternativa B, errada. Alternativa C, forte. Alternativa D, grande. Tempo na tela. Chegamos ao final dos nossos exercícios e para fechar com chave de ouro, vamos a mais uma resposta? Qual alternativa você aposta comigo que é a correta? Alternativa A, fraca. Alternativa B, errada. Alternativa C, forte. Alternativa D, grande. Se sua resposta foi na alternativa C, então você acaba de ganhar nossa aposta, pois a alternativa C é a resposta correta. Nesse caso, a interpretação da frase é que há uma forte divisão de opinião no Brasil sobre legislação. Muito bem, você está craque! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Iniciamos nossa aula de hoje com o objetivo de desenvolver uma habilidade leitora. A estratégia de leitura trabalhada na nossa aula de hoje tem um único objetivo: trabalhar o poder de inferência na leitura de textos em língua inglesa. No entanto, esta estratégia tem 2 desmembramentos, ou seja, podemos aprimorá-la de 2 maneiras. Podemos ativar a inferência contextual, nos deixando ser guiados por nossos conhecimentos prévios, por palavras que já conhecemos em língua inglesa, ou podemos desenvolver essa habilidade leitora aprendendo novos vocabulários com a inferência lexical, observando os vocábulos em volta daquele que temos dúvidas, estabelecendo a relação de sua classe gramatical, bem como dando um sentido apropriado para a palavra sobre a qual temos dúvidas. Por fim, podemos fazer inúmeras suposições sobre certos vocábulos do texto por seu contexto ou simplesmente analisando uma palavra em particular. Este é um breve resumo de tudo o que foi abordado na nossa aula de hoje. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre inferência. Bye, bye! See you next class! Vejo você na próxima aula.